Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre os dons e ministérios. Espero que este seja um momento oportuno para nós tirarmos as nossas dúvidas e também alcançarmos uma maior maturidade em nossa caminhada de fé. E assim daremos continuidade a esse tema nesse vídeo com 3 perguntas. Primeiro, os dons e ministérios são essenciais para a igreja? Depois de termos abordado em lição anterior o tema sobre a igreja, agora veremos que a igreja tem uma missão a cumprir no mundo. E para isso ela o faz e deve fazer a partir do padrão bíblico de dons e ministérios. E esse padrão se origina da Bíblia, no qual Jesus foi e é o ponto inicial. O Evangelho de João 3,16 relata que Deus enviou seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade, mulheres, homens, crianças e idosos. Vejamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, Jesus realizou um ministério ou serviço. Ele mesmo afirmou no Evangelho de Mateus 20 e 28 que ele veio para servir e não ser servido. Vejamos, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas, para iniciar o seu ministério, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele. Ele, quando de seu batismo no Rio Jordão, como atesta o Evangelho de Lucas 3, 21 e 22. Vejamos. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se do céu uma voz, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Dessa forma ficou claro quando ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, lembrando a profecia do profeta Isaías, como se observa no Evangelho de Lucas 4, 16 a 19. Vejamos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Dessa forma, ao observar o início do ministério de Jesus, o exercício do ministério só é eficiente quando se recebe o dom e há a capacitação do Espírito de Deus. Isso quer dizer que, da mesma forma que uma árvore produz frutos, o ministério se comprova pelo serviço que é feito. É o que Jesus afirmou no Evangelho de Lucas 6,44. Vejamos. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. E o que podemos compreender com essa afirmação? Claro que o dom dado pelo Espírito de Deus é a capacitação que nos é dada como uma ferramenta útil para ser posta em prática. E é nessa prática que o serviço eficiente, que produz frutos, acontece. Logo, o ministério é a ação que ocorre devido ao dom dado a nós, da mesma forma que na oração. A pessoa que ora, em seguida, realiza uma ação, ou seja, quem ora, age. Segunda questão: o ministério exercido ou a exercer deve ter um modelo? Sim. O ministério que exercemos deve ter como modelo o próprio ministério de Jesus. Paulo mesmo enfatizou esse padrão como atesta 1 Coríntios 11:1. Vejamos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, tudo que fazemos na vida deve ter um foco, meta ou objetivo. E o ministério também deve seguir esse entendimento, no qual o nosso alvo é o reino de Deus. No Evangelho de Marcos 1, 14 e 15, observamos essa verdade sendo proclamada e construída, no qual todas as pessoas precisam se arrepender de seus pecados e se converterem ao reino de Deus. E assim como cidadãos e cidadãs desse santo reino, as pessoas devem viver conforme a vontade do Rei Jesus. Vejamos o relato. Ora,
Depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas no que consiste o reino de Deus apregoado por Jesus? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, afirmou o que é e o que não é o reino de Deus. Vejamos. Porque o reino de Deus não consiste no comer ou no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Assim, o reino de Deus não é guiado por rituais e várias ordenanças, ou seja, uma religiosidade vazia, mas apregoa uma nova forma de se viver. E dessa forma ele propõe uma nova concepção de sociedade, onde não há opressores e oprimidos, mas irmãos e irmãs. Nisso, todas as pessoas têm o direito à justiça, de forma igual, no qual a prosperidade seja para todas as pessoas, e assim o shalom, ou a paz, seja assegurada para todas elas, sem acepções. É o que atesta o texto de Atos 10, 34. Vejamos. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E foi por isso que Jesus veio, para que todas as pessoas, através das boas novas, venham a se arrepender de seus pecados e se converterem a esse reino. E como o tema desse estudo menciona sobre a importância do ministério na vida da igreja, temos como ênfase o ministério cristão, no qual temos como alvo apregoar o reino de Deus. E para isso é fundamental converter as pessoas a Jesus, que é o Senhor do reino. Com isso, todos os ministérios como instituições que servem se colocam a serviço com a finalidade de proporcionar o crescimento do reino de Deus na face da terra, até a segunda vinda de Jesus. Também não podemos ignorar que o reino de Deus, anunciado por Jesus, tenha se limitado a pregações e ensinos, mas também por ações que visem o ser humano. É o que relata o texto do Evangelho de Lucas 7,22, quando Jesus ordena aos discípulos de João o Batista que ele fosse avisado que o reino de Deus estava acontecendo através das boas novas postas em ação. Vejamos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que se observa também é que o reino de Deus é acompanhado de sinais de poder, no qual Deus, em seu Filho Jesus, mostra a humanidade que ele visa, o bem-estar de todas as pessoas e não de algumas. De fato, Deus, como autor da vida, promove a alegria, justiça e o amor. Por isso que o ministério cristão é um grande leque que abarca vários ministérios como pregação, ensino, administração, oração, ação social, atendimento a pessoas que vivem em várias situações, como enfermos, dependentes químicos, moradores de rua, desempregados e assim por diante. Isso nos lembra de que Jesus disse no Evangelho de João 10, a parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No livro de Atos, nós observamos que com o avanço da igreja nos povoados e cidades, novas situações foram surgindo e ministérios específicos foram sendo criados para atender às necessidades locais. Exemplo disso se observa em Atos 6, de 1 a 4. Vejamos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eu escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Assim, o que se observa aqui foi uma situação injusta em que viúvas gregas estavam sendo excluídas da distribuição diária de sustento. E o problema foi resolvido ao se criar um novo ministério. Dessa forma, os apóstolos ficavam com os ministérios da oração e da palavra, e os 7 homens
escolhidos com o ministério da arrecadação de sustentos e sua respectiva distribuição. E é o que aconteceu com a igreja no decorrer dos séculos, e é o que acontece com as igrejas locais hoje, nos locais em que foram implantadas. Nisso, novas oportunidades e desafios surgem para a igreja se manifestar. E claro que novos dons vão surgindo, conforme a ação divina na humanidade, para que toda ela seja alcançada. Isso mostra que os dons não são limitados, e não tampouco os ministérios, porque com novas realidades há um soprar do Espírito de Deus para contextualizar os dons e ministérios, para que a igreja se faça presente nas mais diversas situações existentes. Terceira questão: e o que mais podemos abordar a respeito dos dons espirituais? Bem, é fato que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo de Deus e não são escolhidos por nós. E também não podemos almejar esse ou aquele dom, porque é Deus quem determina como eles serão distribuídos. Dessa forma, Deus distribui os dons conforme as necessidades surgidas, e não conforme o nosso desejo. E se engana quem pensa que o único dom que existe é o de falar em língua estranha. Vejamos o texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando erais gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme erais levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Também devemos saber que os dons espirituais não são monopólios nossos e nem são nossas propriedades, porque são de Deus. Nisso sabemos que os dons devem ser usados para que a missão de Deus no mundo aconteça. E uma grande verdade é que pelo menos um dom nós recebemos para colocá-los em prática para que o reino de Deus aconteça e que vidas se acheguem a Deus. E jamais devemos nos utilizar dos dons para o nosso engrandecimento, porque não são nossos, para o nosso benefício. Outro fato que Paulo aborda em 1 Coríntios 14, 1, parte A, é que de todos os dons existentes e que podem surgir, se não houver o dom do amor no uso dos demais dons, algo estará errado, porque Deus é amor, e amor Ele concede às pessoas. E foi através desse amor que Ele enviou seu Filho Jesus. E foi por amor que Jesus sofreu na cruz do Calvário para nos salvar. Vejamos o relato. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas há outros dons além desses que foram mencionados? Sim. O texto de Romanos 12, 4 a 8 faz essa menção. Vejamos. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. E o que devemos fazer para conseguir um desses vários dons que foram mencionados? Certa vez alguém tentou comprar um dom desses com dinheiro e foi repreendido severamente. Vejamos o texto de Atos 8, 18 a 23. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro.
dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá teu dinheiro contigo à perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fiel de amargura e em laço de iniquidade. Isso quer dizer que, pelo que abordamos nessa lição, é que a pessoa deve se converter a Jesus e se arrepender de seus pecados, e com a ação do Espírito Santo sobre ela, um ou vários dons poderão ser concedidos a ela durante um curto período de tempo ou a vida toda, porém conforme a necessidade da igreja e das pessoas à sua volta, e não conforme a sua própria vontade. E devemos nos lembrar de que os dons não são mercadorias à nossa disposição. Eles são dados para o serviço através de algum dos vários ministérios existentes. De fato, Jesus mesmo fez uma grande afirmação ao dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir. E é o que nós devemos fazer. Espero que o que vimos nesse vídeo sobre o tema dos dons e ministérios possa ajudar em sua caminhada diária e que tenha sanado alguma dúvida. Afinal de contas, o estudo sobre os dons e ministérios nos conscientiza de que devemos usá-los para o reino de Deus e não para o nosso engrandecimento. E no próximo vídeo daremos continuidade com o tema sobre um dos ramos da Igreja de Jesus no mundo, o metodismo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Assim, agradeçamos a Deus nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo que tivemos hoje, para aprender algo mais da Tua Palavra, para a nossa maturidade e crescimento. Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a benção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus, nosso Senhor, Salvador e Libertador. E a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, havendo alguma dúvida, alguma questão ou também algum tema, é só nos encaminhar pelo WhatsApp. E aí, dentro do possível, nós responderemos e trabalharemos algum tema específico que você deseja conhecer. Também, se você quiser ver algo dos vídeos anteriores que nós já abordamos e tiver alguma dúvida relacionada a algum deles, também é só nos encaminhar via WhatsApp para que possamos responder. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, continuemos em comunhão e vamos nessa fé, porque Deus é conosco. Amém.